Então, microcirculação, nós vamos ver assim, primeiro, esquema básico da microcirculação, uma ideia, uma estrutura geral, né? Vasomoção. Vasomoção não é uma moça grande com um vaso, não é isso, vasomoção. Via de transporte de moléculas pelo endotélio. PEF, pressão efetiva do capilar. Vamos ver que não é só uma pressão de saída de água do capilar, água no caso o plasma, né? Água plasmática para o líquido intersticial, tem mais coisa envolvida. E uma ideia do sistema linfático, tá? Que é bem importante que ele drena o excesso de líquido da região intersticial da célula, entre as células, né? Então, assim, esse é o esquema básico da microcirculação. Isso aqui é de músculo esquelético, sim? Mas os seus componentes, a estrutura é semelhante aos demais. Então, vocês têm lá em cima, ó, a arteríola. Aqueles tubos pintados de vermelho é músculo liso. Músculo liso. E o azul representa a vênula, tá? Então, você tem a arteríola, já mostrei para vocês, o diâmetro da arteríola, o seu diâmetro da arteríola é igual à espessura da musculatura lisa que o envolve. Então, a arteríola tem uma grande capacidade de vasoconstrição. A arteríola, o que é só a linha reta, ou a linha preta ali, é endotélio, só endotélio, tá? O endotélio. Então, depois você tem a chamada meta-arteríola, em que eu tenho os músculos lisos colocados em modo intermitente, não é contínuo, é intermitente, ou melhor dito, intervalado, né? São anéis de músculo liso, meta-arteríola. Depois, o chamado canal preferencial, e desse canal preferencial, em cima, né, originam-se os capilares verdadeiros. Capilares verdadeiros, tá? Bom, na origem de cada capilar verdadeiro existe um esfíncter pré-capilar, aquela seta azul. Então, na origem do capilar verdadeiro, vocês têm um esfíncter pré-capilar, que vai cuidar, ou vai regular o fluxo de sangue naquele capilar que se originou, onde ele está presente, naquele capilar, não no leito. Quem vai cuidar dele, a gente chama essa região de leito, esse conjunto, canal preferencial e capilares verdadeiros, conjunto, canal preferencial, capilares verdadeiros de leito capilar. Leito capilar, como se fosse uma cama, né? Leito capilar. Bom, e o sangue é recolhido, então, por uma vênula, obrigatoriamente, tá? Pela vênula. Bom, tanto o canal preferencial como os capilares verdadeiros fazem troca. Então, onde eu tiver só a linha preta, que é o endotélio, tem um local de troca. Então, naquela meta-arteríola, na região que não tem músculo liso, também faz troca, né? Na meta-arteríola, na região que onde eu tenho a colocação intervalada dos anéis, no meio, onde eu não tenho músculo liso, ali também faz troca, tá? Então, onde houver linha preta, eu tenho troca, tá? Muito bem. Bom, uma célula não deve estar mais que 50 micrômetros, de distância de um capilar, porque é o suficiente para ela receber o oxigênio e liberar CO2. Se aumenta muito a distância, o oxigênio vai chegar em menor quantidade e CO2 tende a acumular na região. Pode causar a morte celular. Então, esse é o problema do edema. O acúmulo continuado de líquido intersticial, afasta a célula do capilar, ela fica mais distante de receber aquele oxigênio na concentração devida e de liberar o CO2 para o meio, tá? Para o meio e seguir adiante, né? Bom, então essa é a estrutura de músculo esquelético, tá? Aqui você tem outro esquema, em que eu tenho à esquerda a circulação arterial e à direita a circulação venosa, uma vez que houve já as trocas nos capilares, sim? Então vocês podem ver ali os esfíncteres pré-capilares mostrados em cima, né? Todos eles preenchidos. O canal preferencial é aquele mais da meta-arteríola, e depois você tem o capilar preferencial, o do meio mais extenso, de maior diâmetro, né? Aquele é o capilar preferencial, tá? Bom, o que é a tal da vasomoção? Isso aqui é bem interessante. Então, assim, você nota nessa figura à esquerda que eu tenho dois capilares, tem 4 capilares desenhados aí, sim? Os dois mais externos na figura da esquerda têm sangue, está vermelho, né? Está de vermelho. E os do meio, não. Então, o que se observa? Vocês vão ver assim, que tem os da extremidade tem o esfíncter aberto, sim? Dá para ver mal e porcamente, não foi um bom desenho. E os do meio tem o esfíncter fechado. Então, não tem sangue naquele momento, tá? O que é a tal da vasomoção? Então, naquele retângulo de borda amarela, diz assim: no mesmo leito capilar, num dado momento,
Alguns capilares têm sangue no seu interior e outros não, conforme a necessidade metabólica daquela micro-região. Então, naquela lista à direita, você tem a causa do relaxamento do esfíncter. Quando é que esse esfíncter vai relaxar? Relaxa para deixar passar sangue. Quando? Quando eu tiver naqueles 4 vizinhos, o primeiro vizinho de cima ali, na seta azul, uma baixa concentração de oxigênio, indica um alto metabolismo celular, então a célula está consumindo oxigênio. Ao mesmo tempo, eu tenho uma alta concentração de CO2, indica alto metabolismo celular. Um aumento na concentração de um hidrogênio, também indica alto metabolismo celular. A nossa célula, o ser vivo, é produtor de ácido. Nosso organismo é produtor de ácido, o ser vivo produz ácido e um hidrogênio. Então, se eu tenho excesso de hidrogênio na região, é porque a célula tem alto metabolismo e está produzindo ácido, e esse hidrogênio está indo para fora da célula, fica no líquido intersticial. Então, esse esfíncter tem receptor para gases, uma baixa concentração de oxigênio, uma alta concentração de CO2 na região, pressão parcial de oxigênio, né? Pressão parcial de CO2 alta, hidrogênio alta e uma maior concentração de potássio. Você sabe que potássio tem pouco, 5 miliequivalentes. Dentro da célula eu tenho 110, dentro da célula eu tenho 110 miliequivalentes, fora da célula 5. Se aumenta acima de 5, indica que a célula teve várias despolarizações, ela está funcionando mais, está trabalhando mais. Em caso de músculo esquelético, por exemplo, alto potássio. Então isso faz com que essa região necessite de mais oxigênio, maior metabolismo, precisa de mais sangue. Então o esfíncter relaxa e deixa passar esse sangue, relaxa e deixa passar sangue. Quando há necessidade, ele fecha a economia de sangue. Então, naquele momento, naqueles centésimos de segundo, milissegundos ou centésimos de segundo, não precisa de oxigênio, nem retirar excesso de CO2, não tem sangue naquela região. Isso é a vasomoção. Claro que durante o exercício, todo ele fica preenchido de sangue. Em repouso, tem esse momento. No mesmo momento, alguns nesse mesmo leito capilar. Alguns estão com sangue e outros não. Ficou claro? Sim? Então, o que faz o esfíncter relaxar são aquelas quatro vizinhos, quatro fenômenos à direita, sim? E que o esfíncter tem receptor para isso. O músculo liso desse esfíncter, tem receptor para isso. Bom, uma regulação local. Aqui você tem dois extremos. Em cima, um sujeito que está em exercício, ou tem alta atividade metabólica, ou precisa de alta atividade metabólica, ou hipertireoidismo também, excesso de hormônio tiroideu. Todo o leito vascular está preenchido de sangue. Todos os esfíncteres estão relaxados, todo o leito vascular está preenchido de sangue. E embaixo, a atividade metabólica da célula está diminuída, a quantidade de oxigênio preenchido na região, no tecido, é suficiente, então apenas o canal preferencial tem sangue. Nesse exemplo extremo, embaixo, em repouso, todos os esfíncteres pré-capilares, estão fechados, não é contraídos, não tem sangue naquela região, num dado momento. Só uma informação importante que eu me esqueci. Aqui, ó. Um momentito. Aqui. Pessoal, na prova, eu pedi sempre pedia, fatal, né? Essa é uma questão, além do nome e da data, essa questão sempre caía. Desenha microcirculação. Para o pessoal gravar. E aí tem gente que colocava o esfíncter pré-capilar também no final, na desembocadura do canal do capilar preferencial no canal preferencial, tá? Do capilar verdadeiro, desculpe, no canal preferencial, bem na sua desembocadura, no final desse capilar. Está errado. O esfíncter é pré-capilar, não é pós-capilar. Pré. Esfíncter só tem na entrada. Na saída tem que ser livre, leve e solto. Tá bem? Não é o correto, tá? Bom, muito bem. Quais são as vias de transporte de moléculas pelo endotélio? Uma visão geral, tá? Em cima, você tem assim. Digamos que em cima eu tenho a região intersticial, por exemplo, né? E embaixo eu tenho o sangue, tá? Então, vocês têm assim, tem vários modos de uma molécula passar de um lado para outro. Então, vamos ver assim. Primeira bolinha, na verdade é uma bolona, né? À esquerda diz assim, moléculas hidrofílicas grandes, hidrofílicas, polares, hidrofílicas, tem carga, hidrofílicas, grandes, proteína. Se ela é hidrofílica, ela não consegue passar livre, leve e solta pela membrana plasmática. Então, ali, vocês têm ali a célula endotelial, né? A célula endotelial, pela linha vermelha, a célula endotelial, com a sua membrana plasmática. Então,
Essa molécula hidrofílica grande ela vai passar da esquerda para a direita, através de uma fenda intercelular larga, no caso de uma inflamação aguda, através do transporte vesicular, atravessa a célula, a proteína de um lado ela é endocitada, e essa vesícula é transportada para o outro lado e sofre exocitose. Então ela sofre uma endocitose, e na outra extremidade ela sofre uma exocitose. Então essa proteína não é modificável, ela entra e sai como molécula de origem. E através, por último, de um canal transepitelial. Vamos ver essa fenda intercelular larga. Vocês sabem que capilar não faz vasoconstrição, porque ele não tem músculo liso, não tem como ele contrair. O calibre dele fica o mesmo. Mas, porém, todavia, contudo, o que é que acontece? No processo inflamatório, através de neutrófilos e macrófagos da região, quando tem uma lesão ou mecânica, ou uma lesão por bactérias, por vírus, por parasitas, o que acontece? São liberadas citocinas pró-inflamatórias, proteínas chamadas citocinas pró-inflamatórias, pelos linfócitos, pelos neutrófilos, sim, e por macrófagos. O que acontece? Aqui você tem um endotélio, tá? Esse endotélio tem actina e miosina. Então, essas citocinas pró-inflamatórias, qual é o objetivo? É que o sangue chegue, ou as células possam chegar ao local lesado no tecido perivascular, fora do vaso. O que acontece? Essas citocinas pró-inflamatórias promovem contração da actina e miosina e a célula endotelial ela, se encurta. Então, aumenta o espaço entre as células endoteliais, de modo que as células possam, por diapedese, se deslocar de dentro do sangue para o local lesado. Tá? Então, essa fenda intercelular larga só acontece em processo inflamatório. O que acontece? Existe um poro para deixar passar a substância. Com o processo de contração da actina e miosina desencadeado por essa citocina, essas citocinas, são mais de uma, pró-inflamatórias, a célula ela encolhe como um todo por actina e miosina presentes dentro dela, e aí aumenta o espaço, olha a minha fisionomia aqui, aumenta o espaço entre as células, de modo a passar os anticorpos, são grandes, né, os anticorpos, e também, principalmente, as células de defesa, no caso, os neutrófilos, tá? Tá bem? Isso é fenda intercelular larga. Vocês vão ver isso em imunologia e muito na patologia. É uma aula só sobre inflamação. Um estudo da patologia não é estudo de pato, é estudo das doenças, né? Patos, doença, logos, estudo. Bom, então essas são as moléculas hidrofílicas grandes. Depois, no meio, naquela bolinha de fundo, aquele círculo de fundo amarelo, tem moléculas lipofílicas, O2 e CO2. Vocês devem ter visto o sistema respiratório com a professora Ana Paula Vinagre. O CO2 é 20 vezes mais difusível que o oxigênio. O CO2 é 20 vezes mais difusível que o oxigênio. Por quê? Porque aquele carbono lá confere mais lipossolubilidade do que o oxigênio. O carbono do CO2 confere mais lipossolubilidade do que o oxigênio. Mas ainda assim passa rapidíssimo, atravessa a célula, não precisa de poro nenhum, para garantir entrada e saída de gás, tá? Bom, se eu tenho moléculas hidrofílicas grandes, eu vou ter as pequenas, que são águas e íons. Todas têm carga. Carga não tem como passar pela membrana plasmática, senão através de um canal. Então, uma via intercelular, as duas últimas estruturas à direita, e a via fenestrada. Você já sabe que fenestra é uma janela, fenestra quer dizer janela, então são poros grandes, Moléculas hidrofílicas pequenas, água e íons. Sim? Muitas proteínas precisam de transportador, né? Mas no caso do endotélio aqui são fendas largas, não transportador. Bom, então aqui vocês vão estudar isso em renal, próxima área. Esta aqui é um capilar glomerular. Capilar glomerular, glomus quer dizer novelo, é o capilar que dá origem à filtração glomerular. Dá origem, não, ele faz a filtração glomerular, né? É a primeira estrutura do néfron. O néfron é a unidade funcional do rim. Néfron em grego quer dizer rim. Por isso, o nefrologista, na veterinária já tem, a clínica médica da veterinária já tem gente especializada nisso, nefrologia, e rim é um abacaxi quando ele pifa. Em patologia, você vê bastante sobre lesões renais, bem importante isso, e clínica também, como tratar. O que acontece? Gatinho adora ter lesão renal, bem divertido.
esse glomérulo, como ele vai fazer filtração glomerular, ele é extremamente poroso. Então, dos capilares, é o mais poroso, mais permeável. Sim? Então, você vê que o interior dele, chama uma micrografia eletrônica de varredura, micrografia, fotografia pequena, eletrônica de varredura, microscópio eletrônico, e você tem ali uma peneira, verdadeira peneira. Então, aquela parte interna é a luz do vaso, né? As setas estão mostrando ali, à esquerda você tem no primeiro vizinho ali, as setas apontam para elevações de funções desconhecidas. Essa fotografia foi tirada do Brenner, que são 2 volumes sobre o rim, The Kidney, em inglês, né? The Kidney, muito bem escrito, tem capítulos muito bons, fisiologia e patologia do rim, bem interessante, tá? Tratado humano, mas o rim que aqui gorjeia em cão, gato, bicho, vaca, a mesma coisa, sim? Muda os volumes e algumas permeabilidades, mas a filosofia é absolutamente a mesma. Tem que experimentos são feitos em rato, né? Rato e camundongo, tu passa pra gente, quer dizer. A molda mais ou menos os experimentos desses pequenos animais, os roedores, pra gente, né? Pra gente e pra bicho, né? A gente trabalha com suíno, né? Por que trabalha com rato e camundongo? É mais barato. O bichinho é menor, o tecido é menor, usa menos substâncias, é mais econômico, né? Um porco, né? Bueno, salvo quando é experimento específico, né? Bom, então esse é um capilar fenestrado. Os poros são grandes, fenestra, janela, os poros são grandes. Isso é o capilar. E aqui você tem o sinusoide hepático, vamos ver essa fotografia quando estudamos fígado. O sinusoide hepático, HE e HI na figura da esquerda, quer dizer hepatócito, não é figadócito. Porque hepatos em grego é fígado. Então, hepatócito, célula do fígado, hepatite, a inflamação do fígado. Tem hepatologia, o hepatologista, o sujeito que estuda o fígado, o estudo do fígado. Então, assim, todas as proteínas plasmáticas, todas, com exceção dos anticorpos, ou gama-globulinas ou imunoglobulinas, e algumas proteínas produzidas pelas gônadas, fora isso, todas são de origem hepática e são liberadas por fígado, por sangue. Então, o sinusoide hepático é um capilar gigante, sinusoide é um capilar gigante, né? Mesma estrutura, membrana basal, endotélio e membrana basal, endotélio e membrana basal, ele tem poros imensos, fenestras, para deixar passar a proteína que o hepatócito está produzindo. Fibrinogênio é a nossa maior proteína plasmática. Qual é a origem? Hepatócito. Tem que passar por esse poro, senão não atinge o sangue. Né? Nós temos fibrinogênio que dá origem à fibrina, que é o coágulo. Tá bem? Bom. Pressões envolvidas no processo de coagulação. Se tiver dúvida, pode interromper. Então, assim. Prof. Oi. Eu tenho uma dúvida. Um pouco antes, ali, quando tu falou de transporte das moléculas pelo endotélio, quando tu fala de encolhimento das células endoteliais, a gente não pode chamar isso de vasodilatação, então, justamente por não ter musculatura esquelética. Não, porque assim, ó, vasodilatação e vasoconstrição está alterando o diâmetro do vaso. Uhum. No caso desse encolhimento, ou dessa retração das células, tu aumenta o poro, mas o diâmetro continua o mesmo. Uhum. Olha aqui, eu tenho uma célula aqui e duas células aqui, tá? Vamos dizer assim, sim. Ela sofre encolhimento, ou retração, seria o termo correto, e aí aumenta o espaço entre elas, mas o diâmetro continua o mesmo. Vasodilatação e vasorelaxamento diz respeito ao calibre do vaso. Vasoconstrição, vasodilatação. Tá. Tá? Bem. Obrigada. No processo, o que pode acontecer é assim, ó. No processo inflamatório, tu libera, entre outras coisas, histamina pelos mastócitos, tá? Aqui eu tenho a arteríola, sim? Como eu preciso de mais sangue nesse leito vascular, o que faz? A histamina promove dilatação da arteríola, para chegar mais sangue nesse leito, sim? Essa zona está inflamada, tá? E fecha a vênula, meu pulso fecha. Então, aumenta a pressão hidrostática e faz com que saia mais líquido para fora do capilar. Nisso pode haver uma dilatação mecânica do capilar, por maior fluxo sanguíneo, porque a arteríola está dilatada pela ação da histamina, liberada localmente pelo mastócito, e ao mesmo tempo ele fecha a vênula. Então aumenta o fluxo, mas ele não pode sair pela vênula. Por onde é que ele vai sair? Pelos poros do capilar, que estão maiores, estão mais abertos. Claro? Ah, tá, entendi. E aí, então, mecanicamente vai fazer uma dilatação, mas não tem relaxamento e contração de músculo, que não existe. Sim, tá, entendi agora. Obrigada.
Divertido, né? Bem interessante isso. Bom, então, manutenção da pressão colóide osmótica ou oncótica, dado principalmente pela albuína. Vamos devagarinho. Então, assim, solução, vejam bem, pressão colóide osmótica ou oncótica simboliza-se por π, pela letra π. π é pressão colóide osmótica oncótica. Então, vamos ver por que esse nome. Por que ela é chamada de solução colóide osmótica? Primeiro, ela realiza uma pressão osmótica, né? Solução coloidal é aquela em cima, é aquele vizinho vermelho. Solução coloidal é aquela em que a fase limite entre compostos de mistura, por exemplo aqui, se eu botar água e óleo, esse meu dedo aqui é a fase, o limite entre a água e o óleo. Como o óleo é lipossolúvel e a água é hidrossolúvel, não tem como misturar. Sim, então, água e óleo. Tem o limite que tu enxerga visivelmente, chama-se fase. Então, quando aquela fase, situação observável através de microscopia, isso é uma solução coloidal, por exemplo, a fase entre proteína e líquido intracelular é somente vista com microscópio eletrônico. Tem proteína lá dentro, tu não enxerga, mas utilizando a microscopia eletrônica, tu vê a proteína, que não está solubilizada nesse líquido. Ela tem pontos de hidrogênio, mas ela não desapareceu como o carboidrato, por exemplo. Tu enxerga essa proteína, o limite entre o líquido e a proteína. Isso é uma solução coloidal, através da microscopia eletrônica. Aqui está a proteína e aqui está o líquido. Sim? Tu enxerga esse limite. Bom, por que também é chamada de oncótica? A oncótica é uma pressão osmótica dada só por proteínas. Pressão oncótica, ou coloidosmótica, a mesma coisa, só é dada por proteínas, não por íons, não por açúcar, nem por lipídios. É só por proteínas. Por quê? Oncos quer dizer massa, tumor. Oncologia, estudo dos tumores, estudo do câncer. Então, pressão oncótica, massa de quê? Massa proteica. Tá? Então, quando eu falo pressão coloidosmótica oncótica, ela é dada só por proteínas. Por que eu coloquei albumina em letra maiúscula? Porque a albumina é a proteína menor, de menor tamanho e que tem maior concentração. Na verdade, tem muito mais albumina que qualquer outras proteínas. Sim? Então, ela, principalmente a albumina, é responsável pela pressão oncótica. Qualquer proteína vai exercer pressão oncótica ou coloidosmótica, mas a albumina é a mais importante por ter maior quantidade. Como ela é pequenininha, cabe mais no plasma. Tá bem? Qual é a origem da albumina? Fígado. Fígado é a fonte de albumina para o sangue. Até que está bem? Então vamos ver o que faz essas pressões. Então assim, manutenção da pressão colóide osmótica, principalmente pela albumina. Vamos dar um exemplo aqui. Você tem ali aquele escudo, na verdade aqui não é um escudo, ali é um frasco que tem água, bem à esquerda, né? Bem à esquerda, tá? Em cima, tá? E você tem esse frasco com água só água, sim? Ele está separado por uma membrana permeável ou semipermeável, por que semipermeável? Deixa passar algumas coisas e não deixa passar outras, por isso é semipermeável. Se fosse permeável, passava tudo, é semipermeável, não é? Deixa passar apenas água. Ela é só permeável à água, só, tá? Então você tem ali três substâncias amarelas, três partículas amarelas, e o que acontece? Então a água, onde é que a água está mais concentrada? O segundo vizinho. A água está concentrada mais em A, tá mais concentrada, porque em água eu só tenho água. Em B eu tenho água mais alguma coisa. Então onde é que está mais concentrado? A água em si está concentrada em A. Então eu vou ter no terceiro vizinho, a água entra no compartimento B por difusão. Então osmose é uma difusão de água, até que suas moléculas encostem nas substâncias presentes em B. Como a água não é espírito, ela não ocupa lugar no espaço, ela é da mesma substância, ao encontrar essa molécula, ela para. A água não ocupa a partícula existe. Então, eu tenho a água vai até o limite dessa partícula, isso é pressão osmótica. Tá bem? Ela não vai ultrapassar a partícula, tá? Bom, quando nós estudamos as miliequivalente, estão vendo ali, provavelmente vocês vão ver na tabela à direita, né? Miliequivalente, molaridade, osmolaridade, como é que tu mede isso? Tu tens um soluto, que pode ser sódio, cálcio, seja o que for, sim, e tu vai colocar nesse tubo água até 1 litro de água, até atingir a marca de 1 litro. Tu não vai colocar 1 litro de água, não vai colocar 1 litro de água, não. Tu vai colocar água até atingir a marca de 1 litro. Isso é uma solução molar. Tá bem? Então, para todas as soluções que nós vamos ver agora, o soluto, sim, seja líquido, seja sólido, tu vais acrescentar sobre ele a água até atingir a marca de 1 litro. Não colocas 1 litro de água, até atingir o conjunto todo 1 litro de água, tá? Então vamos devagarinho.
Aqui você tem a substância que eu botei como exemplo, o sódio, o íon sódio, o íon cloreto, que é uma carga negativa, cloreto de sódio, o cálcio, cloreto de cálcio e glicose. Tá bem? A glicose zero porque não tem carga. A glicose não tem carga, é neutro. Sim? Bom, depois a massa em gramas. O peso molecular do sódio é 23, o cloreto 35, etc. Tá? Então, assim, se eu quiser 1 molar M, né? A terceira coluna da esquerda para a direita. Sim? O M é molar. Se eu quiser 1 molar de sódio, eu vou colocar 23 gramas de sódio, só de sódio. Sim? E acrescento água até atingir a marca de 1 litro. Isso é 1 molar de sódio. 1 molar, não milimolar, 1 molar. Se eu quiser cloreto de sódio, eu vou colocar 58 gramas. Por que 58 gramas? 23 gramas de sódio e 35 de um cloreto. Então, isso vai dar 58. 23 mais 35 é 58. Eu vou medir, vou pesar 58 gramas de cloreto de sódio, já está pronta a substância, né? Já existe. Eu peso 58 gramas, coloco no frasco e acrescento água até atingir 1 litro de água. Até atingir 1 litro. O volume total, cloreto de sódio mais água, 1 litro. Isso é 1 molar de NaCl. E assim por diante. Tá? Glicose. Glicose é 180. Eu pego 180 gramas de glicose, meço na balança, coloco no frasco, tem a marca de 1 litro, coloco água até atingir 1 litro. 1 litro, o volume total. 180 de glicose, mais o tanto de água que precisa para atingir 1 litro. Isso é 1 molar. Bom, se eu trabalhar com carga, se me interessa carga, eu uso o equivalente. Equivalente para substâncias que têm carga. Se vocês olharem nessa coluna do equivalente EQ, lá embaixo, glicose, a última substância, não existe o conceito de equivalente para glicose, porque ela não tem carga. A glicose jamais vai ter o parâmetro de equivalente para ela, porque não tem carga. Todos os outros têm carga. E depois a gente vai ver esses valores por quê, que variam, tá? Mas a glicose não tem, porque a glicose é zero, não tem carga. Então, se a substância tem carga, eu posso falar em equivalente. Se não tem carga, não falo em equivalente. Vocês viram falar assim, miliequivalentes. Em NaCl, eu comentei há pouco, né? O potássio tem 110 miliequivalentes dentro da célula, por litro de água. 110 miliequivalentes por litro de água, o potássio. Por que miliequivalente? Porque a quantidade é pequeníssima. O íon, a quantidade é pequeníssima dentro da célula. Sim, não é uma pedra de sal a célula, tem quantidade pequena. Então eu falo em miliequivalentes, não falo em equivalentes. Sim? O nosso organismo tem miliequivalentes de íons, porque a quantidade é pequena. Somos salgados, mas não tanto, né? E depois, a última coluna é o osmol. Prof. Oi, pode perguntar. Eu não entendi muito bem essa pressão coloidosmótica. Ela é tipo uma pressão das proteínas feitas nas outras células do sangue? Não, vamos ver o seguinte. Eu vou passar essa figura aqui. É que eu na verdade, só um pouquinho. Vamos ver esta figura aqui, ó. Tá? Sim? Eu devia até ter colocado ela. Até foi bom a pergunta, porque a explicação, o que faz uma pressão e outra, deveria ter esse slide deveria estar mais na frente, tá? Para entendimento, mais atrás do caso. Então, assim, ó, vamos ver aqui. Pressão efetiva do capilar, tá? Tem 2 pressões importantes aí, só 2, sim? Que se distribuem ao longo do vaso e do líquido intersticial. Primeira é a pressão hidrostática, que é a expansão da água. Expansão da água. A própria água tem expansão. Ela mesmo se expande no tecido. Dentro da célula, dentro de líquido. Em qualquer meio, seja fora da célula ou dentro da célula, se expande. Chama-se pressão hidrostática. Tá bem? Eu acho gozado esse nome, porque estase é parada. A água não está parada. Né? Ela está se movendo, mas chama-se hidrostática, pressão da água. Expulsa a água do capilar. Nesse caso que eu estou mostrando ali, ó, pode ser uma célula, pode ser um capilar. Tá? 2 linhas horizontais pretas representam um capilar. Sim? Então, a tendência é sair do capilar. Tá bem? Ela expande, ela sai. Tá bem assim? Uhum. Bom, a outra pressão é a pressão coloidosmótica ou oncótica, π, que é dada pelas proteínas. Então, elas atraem água para o capilar. O atrai, na verdade, assim, onde é que a água está mais concentrada? Fora do capilar, água. Então, ela entra em relação às proteínas, naquele mesmo volume, né? Naquele mesmo volume, eu tenho proteína lá dentro ocupando espaço.
Então a água está mais concentrada fora do vaso, ela vai passar do local de mais concentração para menos concentração. Então ela é atraída por proteína. Isso é pressão colóide osmótica, ela puxa a água para onde ela estiver. Dentro da célula tem proteína. Se deixar, a água vai entrar dentro da célula, porque eu tenho proteína dentro, está puxando água para dentro da célula. Tá bem? Qualquer soluto, seja íon, pode ser glicose ou açúcar, sim, proteína, atrai água. Ocupa lugar no espaço, atrai água. Especificamente, quando se trata de proteínas, se fala em pressão colóide osmótica ou oncótica. Então, osmose é a atração de água por qualquer soluto, qualquer partícula. Em sendo proteína essa partícula, fala-se em pressão colóide osmótica ou oncótica. Ficou claro? Tá bom. Então, aquela Uhum. linha paralela ali pode ser limite de uma célula, pode ser limite do capilar ou do líquido intersticial. Tá bem? Tá, Essa é a entendi. filosofia, tá? É que o esperto aqui colocou esse slide depois. Bom, vamos devagarinho. Até que tá bem? A culpa foi minha. Quem manda ser burro, né? Bom, o primeiro frasco à esquerda, vocês têm assim, A e B. Em A e em B eu tenho sódio. Um único átomo de sódio com uma carga, tá? Então, se vocês observarem, eu tenho 23 gramas de sódio, é 1 molar. Como eu só tenho uma carga, aquelas 23 gramas também é 1 molar, porque só tem uma carga, ele é monovalente, sim? E só tem uma partícula que é o sódio. Se eu tiver vários sódios, eu não tenho, o sódio separa só em sódio. Então, ele, sódio, é uma partícula só, essa solução é só uma partícula, eu tenho 1 osmol. Tá bem? Vamos comparar agora com o segundo frasco da esquerda para a direita, em que eu tenho NaCl. NaCl, ele fica associado entre o sódio e o cloreto. Então, em primeiro lugar, eu tenho duas cargas. Então, se vocês olharem naquela tabela tem a linha da substância, a terceira linha, depois da substância, NaCl, cloreto de sódio, vocês têm 58 gramas. 58 gramas, eu pesar e colocar água até atingir 1 litro, esse é 1 molar. 1 molar. Mas eu tenho duas cargas, eu tenho a carga do sódio e a carga do cloreto. Duas cargas, uma positiva e uma negativa. Aí eu tenho dois equivalentes. Os mesmos 58 equivalem, se eu me interessa trabalhar com íons ou cargas, para aquilo que eu estou pesquisando, equivale a dois equivalentes. Dois equivalentes, porque eu tenho duas cargas. Então, a mesma massa, 58 gramas, são dois equivalentes, porque eu tenho sódio e tenho potássio. Tá? E osmol, atração de água. Eu tenho duas partículas, o sódio e o potássio. Então, aqueles 58 gramas equivale a 2 osmol, porque eu tenho duas partículas. Não tenho só o sódio, eu tenho sódio e mais o cloreto. Duas entidades que puxam água. 2 osmol. Até que está bem? Professor, eu não entendi se por ter 2 osmol quer dizer que elas vão atrair menos água, porque vai precisar de menos água para chegar a 1 litro. Não, é que não é isso. Ela vai puxar água igual. Como ela está, depende da concentração que tu utilizares, ela vai puxar menos água, porque tem mais lugar no espaço. Mas o que tu utiliza o termo de 2 é porque tem duas partículas, o sódio e o cloreto. Essa solução cloreto de sódio tem duas entidades, sim? Tá. O sódio e o cloreto. Então, equivale a 2 osmol. Claro que ela vai puxar menos água porque ela tem mais massa naquele líquido B, né? Sim? Mas e no caso, qual é a diferença de ter 1 osmol, 2 osmol ou 3? Não, isso é só para estudo de partículas presentes no meio. Tá. Partículas presentes no meio, tá? Na pressão não influencia tanto. Não influencia tanto, tá? Porque eu posso ter sódio, se tiver pouca concentração, vai puxar mais água, na verdade, se tiver pouco sódio, vai atrair menos água. Uhum. É pouco sódio, porque está mais ou menos equilibrado. O A e B tem uma concentração iguais. Agora, se tiver muito sódio presente, aí vai puxar mais água, porque a difusão vai ser maior, né? Tá, entendi. Tá? Se eu tiver cloreto de cálcio, vejam bem, eu tenho o cálcio e 2 cloretos. Então, o cloreto de cálcio ali, a penúltima linha, de cima para baixo, né? Penúltima, né? 110 gramas até um volume de 1 litro, 110 mais até água, até suficiente para atingir 1 litro, é 1 molar. Só que eu tenho quantas cargas? Eu tenho 4 cargas. 2 do cálcio e 2 de íon cloreto. Então, são 4.
4 miliequivalentes. Os mesmos 110 equivalem a 4 equivalentes. Na verdade, o que está me interessando aqui é o estudo de cargas. Sim? E osmol? 3. Porque eu tenho 3 entidades. Eu tenho o cálcio e, obrigatoriamente, 2 cloretos para neutralizar aquele cálcio. O cálcio tem 2 cargas positivas, um íon divalente. Preciso, nesse caso, 2 íons ânions monovalentes, negativos. 2 ânions. Ânion é negativo, né? 2 ânions monovalentes. Então, eu tenho 3 entidades, o cálcio e 2 cloretos. Isso é 3 osmol. 3 osmol. Mesmo 110. Glicose. A glicose é uma só. 180 gramas, equivale a 1 molar. Não tem carga, não fala em equivalente. E como ela é uma entidade só, uma única molécula, como glicose, ela não se separa em várias outras, é a glicose só, é 1 osmol. Tá? O exemplo típico, então, é ali naquele retângulo de borda vermelha, né? Você tem cloreto de cálcio. Os mesmos 110, a mesma solução. Se eu quiser estudar molaridade, eu trabalhar com molaridade, é 1. Se eu trabalhar com equivalente, aquela mesma solução, igualzinha, vale 4. E se me interessa o estudo de osmolaridade, passagem e atração de água, vale 3. Se me interessa, se eu estiver trabalhando com osmolaridade, vale 3. A mesma solução. Os mesmos 110 com até 1 litro, até o volume de 1 litro, tem 3 parâmetros diferentes. 3 medidas diferentes. Ou 3 conceitos diferentes. Tá? Números diferentes. Até aqui está bem? Sim? Então, osmose é uma difusão de água, do mais concentrado de água para o menos concentrado de água. E até quando a água passa? Até ela atingir o limite da partícula. Não pode ocupar o lugar da partícula, até ela atingir o limite da partícula. Seja a partícula que for. Pode ser glicose, pode ser proteína, pode ser íons. Se for proteína, é solução oncótica ou coloide osmótica. Tá bem? Bom. Deve ter ouvido falar em biofísica, osmolalidade e osmolaridade. Qual é a diferença? Osmolalidade, notem que eu coloquei ali o L de osmolalidade, aqui, é 1 osmol de soluto dissolvido para cada quilograma, em cada quilograma de água. Sim? Então, é osmol por quilo. Osmolalidade não é litro, é quilo. Olha que interessante, é quilo de água. Osmolaridade, aí é litro de água. Tchan! É 1 osmol de soluto, está interessando 1 osmol, né? Dissolvido em cada litro de água. 1 osmol, esse é o volume, 1 osmol em cada litro de água, tá? Como a água, 1 litro e 1 quilo é a mesma coisa, tanto faz. Mas a água é o solvente, né? A água é o solvente. O que diz o osmol é o soluto. Pode ser íons, proteínas, o que for. Agora, se eu tiver, por exemplo, éter, que a densidade é diferente, ou mercúrio, que é mais pesado, o quilo e o litro é diferente. Sim? 1 litro de éter, para fazer 1 quilo, precisa de muito mais éter, muito mais que 1 litro. Sim, é imenso. Então, aí o conceito de osmolaridade e osmolaridade vale a pena. É diferente. Mas para a água, que é a mesma coisa, 1 litro e 1 quilo são iguais, tanto faz osmolalidade ou osmolaridade. Para a água, tanto faz. Sim? O diabo é quando o solvente tem uma densidade maior ou menor. Aí esse quilo e litro são absolutamente diferentes. Né? 1 quilo de mercúrio, que é o líquido mais denso que tem, não, é muito menos que 1 litro, por ser mais denso, se utilizar a massa. Se pegar o éter, que é muitíssimo menos denso, para fazer 1 quilo de éter, precisa de muitos litros, porque é muito denso. Até formar essa massa de 1 quilo vai levar um tempo, precisa de muito éter. Tá? Bom, a água é a mesma coisa que quilo e litro. Bom, então aqui você já viu essa estrutura, pressão efetiva no capilar. E agora vamos passar então esse estudo. Então a hidrostática expulsa a água, ela é de expansão da própria água, característica da molécula, né? E a coloide osmótica exercida pela atração, entre aspas, das proteínas. Bom, então, qual é a pressão efetiva do capilar? Né? Pressão efetiva do capilar. O capilar tem uma extremidade arterial e uma extremidade venosa. Ela está recebendo sangue da arteríola e esse sangue venoso vai sair para a vênula. Então, tem uma extremidade arterial no capilar, mesmo capilar, tem uma extremidade arterial e uma extremidade venosa. Dizendo lá no desenho em cima, né? Uma parte está vermelha e uma parte desse capilar está azul. Então, assim, eu estou mostrando ali, bem no centro, 2 linhas horizontais. A maior parte dela é vermelha e o finalzinho dela é azul. Por quê? Porque está me interessando a extremidade venosa, a extremidade arterial do capilar, tá?
Então, vamos ver assim, ó. Vocês têm, naquele retângulo de cima, à esquerda, as pressões que expulsam água do capilar. Expulsam água do capilar. Puxam água do capilar. Puxam água do capilar. Aqui está o capilar. Capilar, puxa água desse capilar. E em amarelo, retângulo de fundo amarelo, aquela que manda água para o capilar, atrai água para o capilar. Ele vai entrar no capilar. A água vai entrar no capilar. Sim, vai entrar no capilar. Sim? Bom, então vamos devagarinho. Sistema arterial. Então, vocês sabem que a pressão arterial no capilar entra em 30 e sai em 10. Vocês já viram isso, né? De 30 a 10. Vimos lá na aula de introdução ao sistema circulatório. Entra em 30, não importa o bicho, girafa, rato, camundongo, rinoceronte, entra em 30 e sai em 10. E de 10 vai até 0 no átrio direito. De 10 vai até 0 no átrio direito. Né? É o sonho de todo time de futebol. Mas o capilar mexe de 30 a 10. Então entra com 30 a pressão hidrostática. Eu simbolizo pressão hidrostática com P, P maiúsculo. Então P do capilar é igual a 30 na extremidade arterial, logo na entrada do capilar. Tá? Bom, você tem uma outra pressão. A pressão hidrostática do líquido intersticial é menos 3. Isso é uma média, ela pode ir até menos 6. Foi medido já por micromanômetro de pressão no líquido intersticial. Essa pressão é negativa. A gente já vai ver isso porque ela é negativa. Pressão negativa. Então, se ela é negativa, é uma sucção. Ela puxa a água do capilar, menos 3. Sim? Nesse exemplo, pode chegar até menos 6. Então, com uma pressão intrapleural, eu tenho a sucção de líquido do capilar para o líquido intersticial, porque a pressão aqui no líquido intersticial, esse aqui, ele é negativa, puxa água. Sim? Bom, líquido intersticial. E eu tenho também proteína presente no líquido intersticial. Tem proteína. Tem menos que o capilar, mas tem proteína. É a chamada π do líquido intersticial. Ele mede 8, tá? Então, naquele retângulo de fundo azul, você tem as pressões que expulsam a água do capilar. A pressão do capilar é 30 milímetros de mercúrio, sempre é o nosso parâmetro milímetros de mercúrio. A pressão do líquido intersticial é menos 3, é negativa. Você está succionando. Notem, pressão hidrostática eu falei que era de expansão. Na expansão. Mas como ela é negativa, ela succiona, puxa a água do capilar. E a pressão oncótica, por proteína, obviamente vai puxar água. Tem proteína no líquido intersticial, vai puxar água. Então, note, eu tenho 3 pressões que estão tirando água do capilar. Bom, 3 setinhas azuis ali, né? Azuis verdeados. Eu tenho uma pressão, eu tenho proteína dentro do capilar, muito mais que no líquido intersticial, eu tenho uma pressão capilar, π, de 28. Que puxa a água para dentro do capilar. Então, notem, eu tenho 3 pressões que expulsam água do capilar, na extremidade arterial, na origem desse capilar, e uma que atrai água para o capilar, que é a pressão oncótica do capilar, por ter muita proteína dentro do capilar. Uma situação normal. Então, a gente tem uma formulazinha, bom, que vai dar o seguinte. Naquele retângulo de fundo amarelo bem embaixo, eu tenho, o que eu tenho que fazer? Se vai entrar ou sair água do capilar, na verdade é um somatório de pressões, não é só pressão hidrostática. Então, notem que eu tenho 3 setas, azul claro, expulsando água do capilar, e uma seta que manda água para dentro do capilar, atrai água para dentro do capilar. Então, eu tenho que fazer um somatório, eu tenho que somar as 3 setas, quanto que essa água está saindo, e descontar daquela que está entrando água do capilar. Então, isso é pressão efetiva de filtração. Notem. Então, eu tenho, entre parênteses, o somatório da primeira seta, pressão hidrostática do capilar, pressão hidrostática do líquido intersticial, mais a π, pressão das proteínas do líquido intersticial. Essas 3 setas estão somadas. Menos quem? Menos a pressão em sentido contrário, que é a oncótica do capilar. Sim? Eu colocando os valores 30, 13 mais 8, e retirando 28, dá 13 milímetros de mercúrio. A favor de quem? Que expulsa a água do capilar, 13 milímetros de mercúrio. Mas peraí, tu não falaste que a pressão é negativa? Como é que tu está colocando 3 somando? Tu não tem que ser negativa, tem que tirar essa pressão. Aí a explicação está aqui, está aqueles 3 raiozinhos ali, naquele retângulo de borda preta, né? Na verdade, eu uso o módulo, eu uso o sentido, a gente coloca o sentido da pressão. Eu coloco o módulo, não o valor absoluto de menos 3. Porque se eu colocar menos 3, eu estou tirando aquela seta que está expulsando água do capilar. Eu estou retirando aquela seta. Então, se eu colocar pressão do líquido intersticial menos 3, estamos retirando uma pressão que expulsa água do capilar. Eu estou tirando menos 3. Vai dar 10 milímetros de mercúrio, não 13. Então, eu uso o módulo, o sentido dela. Sim?
O sentido dela. Eu sei que ela é negativa, mas o sentido dela é de expulsar água do capilar, tirar água do capilar. Ela não está mandando água para o capilar, está tirando água do capilar. Então tem que colocar como seu sentido. O módulo e o seu valor é 3. Tá certo? Isso na extremidade lateral. Então eu tenho ali o somatório, aquele epsilon em cima, bem no vaso, próximo à linha azul, quase no centro para a direita da figura, tem aquele epsilon. Epsilon é somatório, vocês viram estatística. Epsilon é somatório. Então o somatório é 13, a favor de quem? Da expulsão de água do capilar. Então na extremidade lateral do capilar, na sua origem, está a tendência a expulsar a água do capilar. Sim? Para quem? Para o líquido intersticial. Tá? Bom, aí a água vai saindo. Se essa água vai saindo do capilar, qual é a pressão que está diminuindo? A pressão hidrostática do capilar. Estou perdendo água, essa pressão que é dada pela água, se eu tenho menos água, tenho menos pressão hidrostática. O que vai acontecer? Na extremidade venosa, e nós que só tenho ali a linha azul, esse capilar, as duas barras horizontais, linha azul, então só a extremidade venosa, o que acontece? A pressão que expulsa a água já não é mais 30, é 10. Então, a pressão hidrostática, ela é 10, a pressão hidrostática do capilar é 10, não é 30, porque perdeu água, sim. A do líquido intersticial, como é um ambiente maior, que o capilar continua menos 3, podia até ser um pouquinho menos, mas é menos 3, porque está mais diluída. A oncóide continua 8, líquido intersticial, e a pressão do capilar continua 28. Então, vê que no renal isso muda um pouquinho. No renal, as pessoas são diferenciadas aqui. Para o sistema renal, para glomérulo, para capilar glomerular, do rim é diferente. Vamos ver depois com o professor Fernando, tá? Então, aplicando aquela fórmula, embaixo de retângulo amarelo, eu vou colocar os valores, tá? Opa, vou botar os valores, tá? Então, a pressão hidrostática do capilar é 10, o módulo do líquido intersticial, o sentido daquela seta é 3, e continua 8 a pressão do líquido intersticial. Aí eu tiro menos 28, dá menos 7. Esse menos 7 atrai água para o capilar. Então, o somatório é 7. No final do capilar, eu tenho entrada de água, uma pressão de 7 milímetros de mercúrio. Aí vamos ver aquela figurinha ali, ó. Por que entrou? Diminuiu a oncótica. Então, nessa figura está mostrando o quê? Entra 13, sai 13, desculpe, do capilar, da extremidade arterial, e vai entrar 7 de água. Não entra 13. Ué, mas não tem que entrar igual? Bom, essa diferença é tirada pelo vaso linfático. 6. É tirado pelo vaso linfático. 6, tá? Por isso que quem tem uma situação de tumor em determinada região, eles tiram a cadeia linfática para evitar que as células tumorais se distribuam pelo tecido linfático, pelo vaso linfático. Então, é retirada a cadeia de gânglios linfáticos da região. E a tendência é ter edema no local. Por exemplo, aquele problema de câncer de seio de mama se tira das zonas axilares. Os médicos se retira a cadeia linfática da região da axila, próximo ao seio, a mama, a glândula mamária. E aí, a pessoa não deve fazer muito esforço na região, porque vai fazer edema. Porque essa cadeia linfática foi retirada. Aqueles seios vão ter que se distribuir por outros vasos. Sim, outros linfáticos, mas um pouco mais longe, tá? Então, vai sair 13, e essa água vai ser recuperada pelo 7, na extremidade venosa, e a diferença de 6 sai pelo vaso linfático, para não ter acúmulo, tá? Vamos ver assim, ó. Vamos ver essa figura aqui. Vocês viram aqui que a pressão, o π do capilar é 28. Então, a pressão dada por proteínas de um capilar é 28, tá? Então, ela vai puxar água para dentro. Quando existe uma infestação, não infecção por bactérias e protozoários. Quando eu tenho uma infestação por parasitas intestinais, ou por hemôncoros no abomaso de ovinos, por exemplo, esse parasita, ele perfura a parede, vamos botar aqui, perfura a parede da mucosa duodenal e se alimenta. Qual é a comidinha dele? Qual é o sucrilho? Proteína plasmática. Então, o Trichurus oscillostom, o que eles fazem? Perfuram a parede e se alimentam de proteínas plasmáticas. Ele faz uma hipoproteinemia. Tudo que é mia, o sufixo mia
diz respeito à presença no sangue. Glicemia, glicose no sangue. Proteinemia, quantidade de proteína no sangue. Proteinemia, hipoproteinemia, é uma concentração abaixo do normal de sangue. Então, no sangue. Então, o que acontece? O parasita é um animal muito infestado. Parasitas, principalmente no intestino delgado, que perfuram a mucosa, se alimentam de proteína plasmática. Eu estou diminuindo quem? Eu estou tirando a proteína do sangue. Eu estou diminuindo a pressão pi do capilar, a pressão oncótica do capilar. Ora, se eu diminuo aquele 28, passa para 20, passa para 10, o que acontece? Vai sair muito mais água, por isso que tem edema. Você pode ver assim, animais mal nutridos e parasitados, tem aquele ascite é aquela barriga d'água. O que acontece? Aquele é líquido, o sujeito está mal nutrido, tem pouca proteína presente no sangue, por má nutrição, sim? Ou extremamente parasitado, o que acontece? Ela fica com aquela barriga d'água, que é a tal da ascite, que é líquido que saiu dos capilares do tubo que irrigam a cavidade abdominal, esse líquido para o líquido intersticial. Isso é um dos motivos. E é um líquido precioso, porque é um líquido nutritivo, não é só água, tem íons ali. Tá? Porque diminui a proteína que segura. A proteína albumina, qual é a função dela? É segurar a água do sangue. Segurar a água plasmática, não deixar que ela saia toda do capilar. Lembra que eu tenho uma bomba cardíaca, o coração, funcionando esse sangue. Se a proteína não segura essa água, vai sair toda pelo poros do capilar, é uma peneira. Acabou-se o plasma. Vai dar uma hipovolemia tremenda, tá? O sujeito com edema generalizado, com o caso da ascite, tem hipovolemia, porque a água plasmática diminuiu, porque está onde? Está no líquido intersticial, porque está faltando proteína, sim? Mesma coisa acontece, por exemplo, numa situação, como o fígado é a fonte de todas as proteínas plasmáticas, menos os anticorpos, um fígado extremamente doente, cirrose, por exemplo, produz menos proteína, vai dar edema. Isso é parte da história da cirrose. Sim, dessa consequência de edema, de ascite. No caso da cavidade abdominal, chama-se ascite. Bom. Até que está bem? Sor, esses valores vão se manter no animal saudável ou são só os que tu está usando para... Não, isso é fisiológico para todos os animais saudáveis. É isso, tá? No rim é diferente, viu? Como o rim vai filtrar mais, a pressão hidrostática ela é mais severa, ela é mais... Lembra do néfron? Uhum. Lembra do néfron? Tu tinha o capilar glomerular, ele começa por uma arteríola aferente e não termina por uma vênula, termina por uma arteríola eferente. Uhum. Lembra? Aferente de entrada e eferente de saída, mas arteríola não é vênula. Então, se a arteríola faz vasoconstrição, o que acontece? Fazendo vasoconstrição, o sangue entra, aumenta a resistência, ele sai pelos capilares glomerulares. Isso é filtração glomerular, isso é feito de propósito. Tem uma arteríola na outra extremidade, aumenta a resistência, então, em vez de o capilar seguir leve, livre e solto pelo sistema, essa água, esse filtrado glomerular vai ocorrer. Eu estou filtrando o plasma, não o sangue. Filtrando o plasma pelo capilar glomerular. Se fosse uma vênula, ia ser muito difícil a filtração, porque ele ia seguir leve, livre e solto pela vênula. Mas o capilar tem arteríola e arteríola. No meio está o capilar, coitadinho. Então, aí faz filtração glomerular. Tá bom. Então, esse valor é fisiológico. 30 a 10, qualquer bicho. Tá? Okay. Não tem como ser diferente. Né? Bom. Para encerrar, o linfático recolhe esse líquido. Tá, mas esse líquido linfático se perde? Não se perde. Então, você tem duas barras vermelhas representando o tórax, no meio o coração, embaixo da figura da direita, tá? Então, tem aquele retângulo, aquele tubo azul escuro, que são as vias, a cava cranial e a cava caudal. Tem cava cranial e cava caudal. Então, você tem um grande cano, um grande tubo chamado ducto torácico, que recolhe a linfa de todo o organismo, ducto torácico, que vai desembocar aonde? Na cava cranial. Então, aquele líquido que foi recolhido pelo vaso linfático, aqueles 6 milímetros de mercúrio de líquido que entra no vaso linfático, esses vasos se se reúnem, formam o ducto torácico e deságua na cava cranial. Nós, humanos, bípedes, né, ou os primatas, é na subclave esquerda. O nosso ducto torácico não é na cava superior, é na subclave esquerda. Ducto torácico. Então, aquele líquido não é perdido, ele retorna para o sangue. Então, a veia que entra no átrio direito está mais diluída pelo ducto torácico. O sangue está mais diluído a partir do ducto torácico em direção ao átrio direito.
Vaso linfático. Tá bem? Muito bem. Eu sei que essas pressões são um pouquinho complicadas no primeiro momento, mas vocês vão ver que elas, no fim, se tornam bem, acabam sendo bastante lógicas, tá? Hidrostática. Tem duas, hidrostática e coloidosmótica. A bruxaria, que é a hidrostática do líquido intersticial, é negativa, sempre vai ser negativa. Sim? Pode chegar até -6, mas é sempre negativo. Tá? De -1 até -6, depende da região. A média é -3. Medida já por micromanômetro, não é inversão, está medida por micromanômetro. Sim, manômetro mede pressão. Tá bem? Essa é a bruxaria. Enfim, fica só sabendo os valores, não fica tão difícil. Tá? Duas pressões, fácil. Tá bem, pessoal? Vou parar então a gravação. Gravação. Nossa, parou a gravação e parou a minha fisionomia aqui também. Tá. Bom. Um pouquinho que eu acho que não parou coisa nenhuma aqui. Parar a gravação. Tá. Agora sim.